Olá, meus queridos, minhas queridas. Neste vídeo ainda continuaremos tratando da data da cessação do benefício. No vídeo anterior falávamos acerca da data da cessação do salário família. E faltou apenas esses dois últimos aqui, essas duas últimas hipóteses de cessação do salário família, que é pelo desemprego do segurado. Olha, aqui essa hipótese de cessação do salário família, ela foge um pouco àquela regra em que o segurado que está no período de graça tem direito aos benefícios. Aqui essa regra não é respeitada. Vejam, vamos pegar o exemplo de um empregado de uma empresa que está recebendo salário família. Por quê? Porque ele é um segurado de baixa renda e tem filhos menores de 14 anos ou inválido. Aí vejam, o segurado é demitido. No mês seguinte, ele ainda está com a qualidade de segurado mantida. Está. Nós estudamos esse assunto, né? Perda e manutenção da qualidade de segurado. Então, obviamente, um segurado que é demitido da empresa, no mês seguinte, ele ainda tem a qualidade de segurado. Porém, ele já deixa de receber o salário família já no mês seguinte ao da demissão. Para você receber salário família, você tem que estar trabalhando como empregado doméstico, ou como trabalhador avulso, ou naqueles casos em que os aposentados têm direito. Mas aqui eu vou deixar de lado os aposentados. Vamos tratar apenas daqueles trabalhadores que estão na ativa. E para os que estão na ativa, perdeu o emprego, perdeu o salário família. No mês da demissão, o trabalhador ainda tem direito a receber o salário família. Porém, no mês seguinte ao da demissão, ele já deixa de receber o salário família. E vamos ver aqui a última hipótese de cessação do salário família, que é a morte do segurado. Aí no vídeo anterior, nós dissemos que existem dois tipos de morte que faz cessar o salário família. A primeira é a morte do filho, está aqui em cima, né? Do filho ou do equiparado. Se você está recebendo salário família porque você tem um filho menor de 14 anos ou inválido, se esse filho morrer, você deixa de receber o salário família. E aqui a última hipótese é a morte do próprio segurado. Aí aqui, mesmo que o filho continue vivo, mas se o segurado morrer, ele, segurado, deixa de receber salário família. Por causa daquela regrinha simples que a gente falou aqui, né? Defunto não tem necessidade de receber benefício da Previdência. Por isso, a morte, ela faz cessar qualquer benefício que o segurado esteja recebendo. Vamos lá para o próximo benefício. O próximo benefício é o salário maternidade. Vamos ver quando é que cessa o salário maternidade. Bem, a causa mais comum de cessação do salário maternidade é o decurso do prazo legal. Nós vimos aqui quais são os prazos de duração do salário maternidade, né? Aí vai depender do fato gerador. Se o fato gerador for o parto, é 120 dias. Se o fato gerador for adoção ou guarda judicial para fins de adoção de uma criança, o prazo de duração também será 120 dias. Mas se o fato gerador for aborto não criminoso, o prazo de duração do salário maternidade será de apenas 2 semanas. Aí quando ocorre qualquer um desses, quando ocorre o transcurso de qualquer um desses prazos aí, o salário maternidade cessa.
Então, a causa principal de cessação do salário maternidade é essa. É o decurso do prazo, pronto, aí cessou. Mas tem outras causas, como por exemplo, o óbito do segurado ou da segurada que estejam recebendo o salário maternidade. Aqui vale a pena um comentário, digamos, mais alongado. Por quê? Aqui é o seguinte: a segurada ou o segurado está recebendo salário maternidade. Aí essa segurada ou esse segurado morre. Para ele que estava recebendo o salário maternidade, o benefício vai cessar. Porém, se essa pessoa for casada ou tiver uma união estável com outra pessoa que também seja segurada da Previdência, essa outra pessoa vai receber o salário maternidade pelo prazo que estava faltando. É o que a gente pode observar aqui no artigo 71B da lei número 8.213. Vocês podem ver aqui, ó, artigo 71B. No caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que também tenha a qualidade de segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou do seu abandono. Ok? Então aqui, vejamos, vamos até dar um exemplo dando nome às pessoas, né? Vamos lá, vamos imaginar aqui que a Marinete, ela é casada com o João. Aí Marinete pariu um menino lá chamado Pedrinho, o menino está bem novinho. Aí depois Marinete passou, digamos, um mês recebendo salário de maternidade. Aí Marinete morreu. Marinete é segurada do RGPS e o seu marido João também é segurado do RGPS. Aí o menino continua vivo, o menino é Pedrinho. Pedrinho não morreu não, quem morreu foi Marinete. João também não morreu não, João está vivo, Pedrinho está vivo. Quem morreu foi Marinete. Marinete recebeu o salário de maternidade por um mês. Aí depois de um mês ela morreu. Pronto, aqui o salário de maternidade que Marinete recebia vai cessar. Em decorrência de quê? Em decorrência do óbito da segurada. Vai cessar, obviamente. E Marinete, depois de defunta, não tem para que Marinete receber salário de maternidade. Porém, o seu marido, João, que também é segurado da Previdência, nesse exemplo que eu dei, ele vai ter direito de receber o salário de maternidade por 3 meses. Porque ele é segurado, Marinete também era, e o menino está vivo, o menino que nasceu. Porém, aqui, o salário de maternidade que João vai receber é outro. O que Marinete recebia cessou em decorrência do óbito de Marinete. Tanto é que João tem que requerer esse salário de maternidade para ele. E o valor não é o mesmo, não. Olha, Marinete estava recebendo o salário de maternidade que foi calculado com base na remuneração dela. Por exemplo, imagine que Marinete era uma empregada e ganhava um salário mínimo. R$ 954, né? Como para a empregada o salário de maternidade é a remuneração integral, então o salário de maternidade da Marinete era R$ 954. Né? Marinete morreu depois de um mês de recebimento. Então o salário de maternidade da Marinete cessou. Aí vejam, imagina aqui que João tem uma remuneração de R$ 20.000. E João vai passar 3 meses recebendo salário de maternidade. Qual o valor do salário de maternidade de João? Resposta, R$ 20.000. Então é outro salário de maternidade que João vai receber. Não é aquele mesmo salário de maternidade que a Marinete recebia. Aquele salário de maternidade que a Marinete recebia, aquele cessou. Em decorrência de quê? Em decorrência do óbito da segurada. Beleza, tranquilo, vamos lá. Vamos ver a terceira hipótese. A terceira hipótese de cessação do salário de maternidade é o seguinte. Aqui é para a segurada empregada
que foi demitida sem justa causa durante o período da estabilidade. Olha, nós sabemos que as empregadas gestantes têm direito a uma estabilidade provisória. Essa estabilidade provisória vai desde a data que ela toma conhecimento que está grávida até 5 meses após o parto. Então, durante esse período tem estabilidade. Agora, não é que o empregador não possa demitir. Ele pode. Porém, se ele demitir, ele tem que continuar. Mesmo a empregada demitida, ele tem que continuar pagando os salários da empregada até 5 meses após o parto. Então, é um negócio que não tem muito futuro para o empregador demitir uma empregada gestante. Ok? Agora, se ele fizer isso, como ele terá que pagar o salário dela até 5 meses após o parto, aí essa empregada não vai ter direito a receber salário de maternidade. Porque se tivesse, aí ela receberia dobrado, né? Ocorreria aí um bis in idem. Ela ia receber da empresa, ia receber da Previdência também, ia receber em dobro. Então, por isso que nesse caso específico, se uma segurada estiver recebendo salário de maternidade e for demitida, uma empregada de uma empresa ou uma empregada doméstica, está recebendo salário de maternidade. Se for demitida sem justa causa, o salário de maternidade cessará. Isso não está escrito assim de forma explícita na legislação, porém de forma implícita isso está aqui, ó, no Regulamento da Previdência Social, aqui no artigo 97. Vamos ler o caput e o parágrafo único que a gente vai tirar exatamente essa conclusão. Diz assim: o salário de maternidade da segurada empregada será devido pela Previdência Social enquanto existir relação de emprego, observadas as regras quanto ao pagamento desse benefício pela empresa. Aí vamos lá, parágrafo único. Durante o período de graça, aqui se refere o parágrafo 13, você já sabe o que é período de graça, né? Aquilo que a pessoa está sem contribuir para a Previdência e mesmo sem contribuir, ela preserva os seus direitos. Por isso que isso se chama período de graça. É porque não paga e a pessoa tem direito mesmo sem pagar. Aí quando isso ocorre, a gente diz que é de graça. Então, vamos lá. Durante o período de graça, a segurada desempregada fará jus ao recebimento do salário de maternidade nos casos... Aí aqui está dizendo que ela terá direito ao salário de maternidade nos casos de demissão antes da gravidez. Bem, ela ainda não tinha estabilidade no emprego porque ainda não estava grávida. Aí imagine que a empregada foi demitida e no mês seguinte engravidou. Bem, ela na data que foi demitida não estava estável ainda, não tinha estabilidade. Então não tem problema nenhum o empregador ter demitido. E o empregador não vai custear salário dela, não. Porque quando ele demitiu, ela ainda não estava grávida. Mas aí nesse caso, quando a criança nascer, ela ainda estará no período de graça. Por exemplo, ela se foi demitida 1 mês antes do parto. Aí tem a gestação de 9 meses. Então, 10 meses depois da demissão, ela pariu. Ainda está no período de graça. Aí sim, ela terá direito ao salário de maternidade e é a Previdência que vai pagar o salário de maternidade. Vamos ver outro caso. Ela foi demitida durante a gestação, porém foi nas hipóteses dispensa por justa causa ou a pedido. Bem, se foi por justa causa ou foi a própria empregada que pediu demissão, o empregador não vai continuar pagando os salários dela depois da demissão. Então, nessas situações aqui, que a demissão tenha sido antes do início da gravidez, ou foi durante a gravidez, porém foi por justa causa, ou foi a empregada que pediu demissão. Nesses casos aqui, se na data do parto a segurada está no período de graça, ela vai receber salário de maternidade e vai ser pago pela Previdência. Agora percebam aqui que no caso da demissão sem justa causa, o regulamento não está dizendo que a Previdência vai pagar. E na verdade não está dizendo que a Previdência paga, porque nesse caso a Previdência não paga salário de maternidade. Se ela for demitida sem justa causa, durante o período da gravidez. Não paga, porque nesse caso
vai ser a empresa que vai pagar, porque ela estava durante o período de estabilidade. Aí, como a empresa vai pagar, então a Previdência não paga. E se a empregada já estava recebendo o salário de maternidade, na data que foi demitida sem justa causa, aí nesse caso, o salário de maternidade cessará. Cessará e a partir daí, até 5 meses após o parto, é a empresa quem vai pagar o salário dessa empregada. Ok? Tranquilo? Então, as hipóteses de cessação do salário de maternidade são estas. A mais comum é o transcurso natural, normal do prazo, mas tem a questão do óbito e tem essa questão aí da demissão sem justa causa da segurada empregada. Agora vamos aqui para a cessação da cota individual da pensão por morte. Aqui é importantíssimo esse assunto aqui. Isso aqui é possível que caia na prova isso aqui, porque isso aqui é importante. Agora, vamos dar uma lidinha aqui nesse artigo 77 da Lei 8.213, desde o caput dele, né? Vamos lá, artigo 77 da Lei 8.213. Para a gente entender aqui essa cessação da cota individual. Porque em relação à pensão por morte, nós vamos estudar aqui 2 tipos de cessação. A primeira é a cessação da cota individual de cada dependente. E por último, é que nós veremos a cessação do benefício por completo. Então, inicialmente aqui, nós vamos estudar apenas a cessação da cota individual de cada dependente. Aí, para a gente entender, vamos dar uma lidinha no caput do artigo 77 da Lei 8.213, que diz assim: a pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em partes iguais. Então aqui é o caso, por exemplo, imagine que o cidadão, ele já era aposentado e a aposentadoria dele era R$ 1.200. Aí ele morreu, deixou a esposa e 3 filhos menores, então tem 4 dependentes. Bem, se tem 4 dependentes, eu vou pegar os 1.200, que era a aposentadoria dele, porque quando o segurado que morreu era aposentado, o valor da pensão por morte vai ser exatamente igual à aposentadoria que ele recebia. Então, por isso que eu dei um exemplo de um aposentado. Então, a aposentadoria era 1.200. Morreu, deixou 4 dependentes. Cada um receberá R$300. Por quê? Porque 1.200 dividido por 4 dá igual a 300. Professor, mas 300 é menor que o salário mínimo. Isso pode, Arnaldo? Pode. A cota individual da pensão por morte pode sim ser menor que o salário mínimo. O que não pode ser menor que o salário mínimo é o valor global. Aí nesse caso o valor global foi 1.200. Como tem 4 dependentes, aí a cota de cada um vai ser 300. Ok? Agora veja aqui o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro é importante para você entender esse assunto. Veja aqui o parágrafo primeiro. Diz assim, ó: reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar. Aí imagine aqui, ó, que um desses filhos do segurado aí, eu disse, o segurado deixou 3 filhos e uma esposa. Aí um deles, na data do óbito do pai, ele tinha 20 anos e 6 meses. Sim, com 20 anos e 6 meses ele tem direito a receber pensão por morte. Aí ficou recebendo. Passou 6 meses recebendo. 6 meses depois, o que é que aconteceu? Ele completou 21 anos de idade. Ah, completou 21 anos de idade, então a cota dele vai cessar. Vai cessar, porém, vai reverter para os demais. Aí cada um estava recebendo 300, porque o valor global era 400 e tinha 4 dependentes. É isso? Bem, como tem um que perdeu o direito de receber, mas os 300 que ele recebia vai reverter para os outros que continuarão recebendo. Agora, vai ficar recebendo a esposa do segurado e os 2 filhos menores de 21. Então agora cada um vai receber R$400, né? Não é isso?
que 3 vezes 400 dá igual a 1.200. Então, quando tinham 4 recebendo, cada um recebia 300. Agora que só tem 3 recebendo, cada um vai receber 400. Está entendendo? Então, quando um perde o direito de receber, se ainda existem outros dependentes que estavam dividindo a pensão com ele, a parte daquele que perdeu o direito de receber reverte para os demais dependentes que continuarão com o direito de receber. Aí o valor global da pensão permanece sendo o mesmo, né? É verdade que a cada ano ele será reajustado, né, pelo INPC. É verdade, será reajustado. Mas o valor global acrescido dos reajustes será o mesmo. Agora, o parágrafo 2º vai dizer quando é que cessa a cota individual de cada dependente. O parágrafo 2º do artigo 77 diz assim: o direito à percepção a cada cota individual cessará. Então, esse parágrafo 2º do artigo 77, ele vai tratar exatamente da cessação da cota individual, não é da cessação do valor global, mas a cessação da cota individual. Aí aqui, ó, observem o seguinte, eu vou logo fazer esse alerta geral. Parece aqueles programas que passa assim, negócio de 18 horas, 17 horas nas televisões abertas, né? Pronto. Agora, o alerta geral que eu quero dar é o seguinte, olha. Eu estou aqui na tela com a Lei 8.213, que está lá no site do Planalto. Eu sempre indico aqui, você já viu várias vezes eu indicando, olha, se você quer pegar a legislação atualizada, vá lá no site do Planalto, www.planalto.gov.br. Aí lá você clica em legislação. Aí eu dou até um detalhe, ó, sempre prefira o texto compilado, porque o texto compilado exclui aqueles dispositivos que já foram revogados. Aí eu faço até a propaganda do site Planalto, olha, os caras são muito bons, eles sempre estão atualizando a legislação, então lá é certeza que a legislação esteja atualizada. Aí aqui, nesse caso específico, eu quero dizer que falhou, o site do Planalto falhou aqui, tá legal? Se alguém conhecer a pessoa que é responsável por atualizar esse site do Planalto, avisa para ele, que ele comeu mosca aqui. É esse inciso 4 aqui do parágrafo 2º, que está aqui, esse não é o que está em vigor não, tá legal? O pessoal do Planalto esqueceu de atualizar. O que é que ocorreu aqui? Olha, o que ocorreu aqui foi o seguinte, a Lei 13.135 alterou esse inciso 4, porém, o próprio texto da Lei 13.135 disse que essa alteração só entraria em vigor 2 anos após a publicação. Bem, mas os 2 anos já passaram. Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui, ó. A lei, aqui está na sua tela, a Lei 13.135. Tá legal? Lei 13.135. Aí aqui, ó, deixa eu ver. Aqui a lei, ela fez uma alteração no artigo 77 da Lei 8.213. Deixa eu botar aqui, artigo 77. Deixa eu ver aqui direitinho, tenha calminha que eu chego onde é que eu quero. Pronto, tá aqui, ó. O artigo 77, o parágrafo 2º. A Lei 13.135 alterou o parágrafo 2º do artigo 77. Aí aqui o inciso 4, ela diz que a nova redação vai ser assim: para o filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave pelo afastamento da deficiência. Aí aqui tem assim, vigência. Aí aqui na parte da vigência, diz o seguinte: esta lei entrará em vigor. Aí aqui o inciso 2 diz 2 anos após a publicação. Aí um dos dispositivos que só entrarão em vigor 2 anos após a publicação
é exatamente aqui, ó, o inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 77. Bem, mas nós já estamos em agosto de 2018. E quando é que foi publicada essa Lei 13.135? Foi em 18 de junho de 2015, está aqui, ó. Isso é a data que foi publicada no DOU, Diário Oficial da União, a data da publicação da Lei 13.135. Então, 2 anos depois dessa data, é quando? 18 de junho de 2017. Então, em 18 de junho de 2017, a redação do inciso 4 do parágrafo 2º, já que foi dada pela Lei 13.135, já tinha entrado em vigor. Porém, a Lei 8.203, que está lá no site do Planalto, ainda está com a redação antiga. Então, embora o pessoal lá do Planalto seja muito zeloso por alterar essa legislação, aí eu faço o alerta. Quando você pegar o texto da Lei 8.213, lá no artigo 77, olha aqui, artigo 77, parágrafo 2º, o inciso 4 do parágrafo 2º não é este aqui que está em vigor não, tá legal? Então aqui no slide, eu estou colocando o inciso 4 com a redação correta, tá legal? A redação correta é essa aqui que está no slide, que você está vendo. Aqui está lá no site do Planalto, aquela já deixou de valer. Aquela ali já foi alterada. A redação correta é essa. Então vamos lá. Cessação da cota individual da pensão por morte. Parágrafo 2º do artigo 77. O direito à percepção de cada cota individual cessará. Inciso 1. Pela morte do pensionista. Aí, é como eu disse, né? A morte é cruel. A morte provoca a cessação de qualquer benefício que a pessoa esteja recebendo. Então vejamos o caso aqui, que o segurado João morreu e deixou a esposa, um filho menor de 21 anos e uma filha. Aí João era aposentado e recebia uma aposentadoria de 1.200. Aí ele morreu. Aí ele deixou uma pensão de 1.200. Aí ficou aqui R$400 para a esposa, R$400 para o filho e R$400 para a filha. Aí mais ou menos assim uns 5 meses após o óbito de João, a sua esposa não aguentou a saudade de João. E ela também morreu. Bem, aí agora o que é que vai acontecer? A cota individual da esposa de João vai cessar. Cessou em decorrência de quê? Em decorrência do óbito da pensionista. E a partir de agora, a cota do filho aumentará para R$600. E a cota da filha também aumentará para R$600. Porque aquela parte que a esposa recebia, a partir do momento que ela deixa de receber, aqui no exemplo, porque morreu, a parte que ela recebia reverte a metade para o filho, que foi 200, e a outra metade para a filha, que também foi 200. Então elas, o filho e a filha, cada um já recebia 400, acrescido de 200, que reverteu da parte que a mãe recebia. Então agora o filho ficou recebendo 600 e a filha ficou recebendo 600. Então aqui, a primeira hipótese de cessação da cota individual, por enquanto eu estou falando na cessação da cota individual. A primeira hipótese de cessação da cota individual é a morte do pensionista. A morte, você já sabe, faz cessar qualquer benefício que o beneficiário esteja recebendo. No início do próximo vídeo, a gente começa dando sequência
aqui a esse tema, que é cessação da cota individual da pensão por morte. Até lá, meus queridos e minhas queridas.